Então, pessoal, o nosso bate-papo, vocês que estão chegando, compartilhe com os amigos aí. Confirma aí, Guandes, já te chamei. Confirma aí, confirma aí, confirma aí. Você precisa apertar o cliquezinho aí, estou aguardando você. Não pode participar, o que que acontece, Guandes? Aqui, adicionar. Aham. Pessoal, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Guandes Júnior, solicitações aqui, adicionar. Estou chamando o Dr. Guandes, ele precisa clicar lá para aceitar o meu chamado. Agora sim. Pronto. Finalmente, Mauro. Finalmente, meu pessoal, e eu ficar sozinho aqui falando de Não, biomecânica, não, de meu jeito nenhum. Eu pediria para Muito você bom. falar um pouquinho mais alto, que eu não estou te ouvindo direito. Tá ouvindo agora? Tá melhor? Tá bem? Deixa eu Melhorou um pouco. fazer. Vocês estão me ouvindo bem? Pessoal, dá um feedback para nós. Dá um, dá um retorno. Pessoal, a minha voz e a do Dr. Guanes está ok? Estão escutando? Dá um alô aí. Bom, Coloca aí, pessoal. Assim, aí, ouvindo bem, personal. Está tranquilo. escutando bem agora? Guanes, está escutando bem? Guanes, está me escutando? Estou te ouvindo, Mauro, tranquilo. Mas Então tá mantenha bom. o tom de Pessoal, boa voz, noite por para favor. todos. Aí, o áudio está excelente. Obrigado, treinador. Obrigado, Thiago. Pessoal, eu vou explicar para Soraya, vocês a beijo, regra. Soraya. Vou explicar para vocês a regra do jogo. Nós vamos conversar sobre biomecânica e o Dr. Guanes durante 35, 40 minutos. Tá ok? Pessoal, o pessoal está dizendo que o seu som, Guanes, está um pouquinho baixo. Vê o seu volume aí se está ok. Guanes, está me escutando? Estou te ouvindo, Mauro. Então, o pessoal está dizendo que o seu, vê se o seu volume está no máximo. O pessoal está dizendo aqui que está um pouquinho baixo o seu volume. Então, e aqui está tudo no máximo, Mauro. Então, só chegar um pouquinho mais perto, talvez, do microfone Ou então eu vou do. pegar e segurar na mão. Pode ser? Oi? Oi? Segurar o telefone na mão e não no Não, tripé. não, tá bom. Eu estou escutando. O pessoal está dizendo então, que o som está um pouquinho baixo. Talvez se você chegar um pouco mais próximo, tá? Um pouco mais próximo Vamos do tentar. celular. Pera lá. Isso. Melhorou, pessoal? Pessoal, melhorou? Tá melhor? Boa noite, Melhorou, melhorou. Guanes. Boa Bom, noite, pessoal, Rafa vamos lá. Veiga. Eu estou falando Tá bem bom. alto, viu, Guantes? O Michel ali falou, mas vamos ter que gritar um pouquinho Michel, porque estamos com o som do é celular. que vou te Pessoal, as regras do confessar, jogo. Nós vamos. viu, Mauro? Melhorou, ótimo. Vamos Deixa eu explicar falar como é uma que vai coisa, funcionar Mauro. depois. Oi? Deixa eu confessar uma coisa. O Mauro combinou comigo que nós treinássemos 15 minutos antes, mas o meu banho é demorado, gente. Desculpa. Bom, então vamos lá. Pessoal, as regras do jogo. Olha, nós vamos fazer um bate-papo, alguns conceitos da biomecânica aplicada, e vocês deixam as perguntas. Quando estiver faltando 20 minutos para terminar, nós temos 1 hora, tá ok? Depois o Instagram corta. Então, nós vamos fazer um bate-papo de 40 minutos, bem objetivo, bem pontual. E vocês anotem as perguntinhas. Eu vou dizer assim, pessoal, aberto para as perguntas. E aí vocês mandem as perguntas. Tá ok? Então, doutor, Combinado. quando se apresenta, se vira nos 30, se apresenta rapidamente para a turma. Quem é você? Bom, eu sou o professor Guanes Vilela Júnior, trabalho na Unimet, orientei, tive a honra de orientar o doutorado do Dr. Mauro Ghiseline, né? Trabalho com biomecânica desde 78. Olha Quando só, ninguém 78. falava em biomecânica, eu queria estudar, fui fazer educação física para estudar biomecânica. Então, eu entro na educação física por causa da biomecânica, né? Mas sou um aprendiz ainda. Sou um Tá bom. aprendiz. Tá? Então, pessoal, eu vou Enfim, né? completar o O currículo currículo dele. da Ele gente tem é mais de disponível, é público, né, Mauro?
É. Então, quem quiser conhecer em detalhes, entra lá no Lattes, doutor Guanes de Barros Vilela Júnior, tem lá mais de 200 artigos científicos, foi triatleta, técnico de atletismo e montou o doutorado lá no Unimep, tá ok? Então, essa é a pegada do doutor Guanes. E eu sou o professor Mauro Gzelini, fiz doutorado do doutor Guanes, tá ok? Trabalho há 52 anos com educação física e estou um jovem Grande, aprendiz de Rodrigo. feiticeiro. Bom, vamos lá. Doutor Guanes, primeira coisa. É, eu digo assim para as pessoas, olha, prescrever treinamento depende de alguns fundamentos. Fundamentos fisiológicos, da fisiologia, fundamentos Perfeito. biomecânicos e cinesiológico biomecânico, e eu diria assim, fundamentos pedagógicos, ok? Fundamentais. Que é a arte de ensinar. Então, olha, sem fisiologia, sem biomecânica, sem pedagogia, aí na pedagogia eu coloco aprendizagem motora, desenvolvimento motor, didática, e blá, 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 blá. Tá ok? Mas o nosso bate-papo aqui será sobre biomecânica. Doutor Gomes, primeiro conceito, bem pontual. Puf! As pessoas têm confundindo muito força com torque. É a mesma coisa? Claro que não. Opa! Confundir, pessoal, pelo amor de Deus, confundir força com torque é quase que a mesma coisa que se ele me disser que se eu tiver um saco de pena, eu tenho um belo pássaro a voar. Não tem nada, sabe? Muito pouco a ver, né? São coisas, são conceitos físicos e biomecânicos claramente diferentes, né? E que muita gente, de fato, Mauro, e, né, nesse mundo virtual, nas esquinas virtuais, saem falando verdadeiras besteiras biomecanicamente, né? Eu já vi lives onde o cara afirmava que o torque determinava o aumento da força, assim, ó, tá, linearmente, né? Isso é uma grande bobagem, né? Então a gente precisa esclarecer esses dois conceitos que são muito básicos, né? Eu gosto sempre de brincar com uma piadinha que a física adota, que os conceitos mais usuais da física e, portanto, da biomecânica são os mais complexos de serem compreendidos. Então, são definições que a gente utiliza para tocar o barco. Mas se a gente apertar, por exemplo, epistemologicamente, ixi, fica complicado definir. Mas vamos lá. O que é força na perspectiva da física clássica, da física newtoniana, da física que a gente usa na biomecânica, né? Força, palavrinha mágica, é um agente físico, uma grandeza física capaz de acelerar e ou deformar um corpo qualquer, uma massa qualquer. Via de regra, essas duas coisas acontecem sempre, simultaneamente. É que, muitas vezes, a deformação é tão pequena que a gente acaba desprezando. Mas toda vez que você acelera ou desacelera, portanto, aceleração negativa, você está deformando também aquele corpo com o qual você está exercendo, sobre o qual você está exercendo aquela aceleração ou desaceleração. Um exemplo muito simples. Por que é importante usar o tal do cinto de segurança? Numa freada brusca, o teu corpo tende, né, primeira lei de Newton, lei da inércia, o teu corpo tende a continuar naquele movimento que o carro estava, né? Porque ele está desacelerando, ele está diminuindo o módulo da sua velocidade. Ok? Via de regra, já trazendo para o universo fitness, já fazendo uma ponte, via de regra, é quando começa o movimento, seja ele qual for, ou quando termina o movimento, quando você vai, para e volta. São nessas paradas que você acelera e desacelera. Aí ocorrem os maiores picos de força e, portanto, o maior risco de lesões. Via de regra, lesões ocorrem quando eu tenho grandes forças. Para ter grandes forças, eu preciso ter grandes acelerações. Ok? A gente entende, assim, dentro do desenvolvimento da aptidão física, a gente vê lá que a força é uma capacidade biomotora. E de forma muito simplista, que eu acho que é, quer dizer assim,
a força muscular, né? Agora vamos pensar em levar esse conceito de aceleração, desaceleração para o músculo. Então, o músculo, ele é capaz de exercer tensão ou de se contrair. Essa contração, ele pode acelerar, ele pode ou desacelerar. Então, esse conceito está correto. Que força é a capacidade... O que, biomecanicamente, o que o músculo faz? Tensiona o tecido ósseo nas suas inserções, nas suas origens e nas suas inserções. Muito especialmente nas suas inserções. Né? Ele vai, na hora que ele tensiona, na hora que ele puxa esse tecido ósseo, óbvio, por exemplo, a flexão do meu cotovelo acontece. Né? Porque eu exerci força, eu tensionei os músculos flexores do cotovelo, eles puxam, nas suas respectivas inserções, eles puxaram o rádio, tá? E o outro osso, que eu esqueci o nome, e acontece a flexão. Né? Então, eu posso dizer, então, que nesse momento, aquele conceito, ele acelerou, que a gente chama de força concêntrica. Se ele estava parado e entrou em movimento, ele acelerou. Para ter acelerado, ele necessariamente desenvolveu uma força e deformou alguma coisa um pouco. Então, ou no nosso caso, houve uma deformação, né, no comprimento do músculo. Então, eu já vi num livro... Assim, nos tendões, nos ligamentos e no tecido ósseo. E no tecido conjuntivo de revestimento. A gente chama de tecidos moles. Né? Gordurinha. Então, quando eu digo assim... então, sob o ponto de vista biomecânico. Então eu estou fazendo esse exercício para aumentar a força. Eu aumento a força? Todo músculo, como todo biomaterial, sob um estresse adequado, ele vai se adaptar àquele estresse. Né? Então, se eu exijo mais movimento do meu braço com cargas maiores, é evidente que eu estou estressando mais, né? Então a resposta adaptativa ao longo do tempo, óbvio que determinará um ganho de força, mas ganhará também um tecido ósseo mais fortalecido, ganhará também um tecido ligamentar mais fortalecido, né? Fortalece-se a totalidade. Então, eu sempre critiquei essa história do nome, mas isso é culturalmente aceito, né? Foi ao longo da cultura, nós adotamos o termo musculação, né? E meio que negligenciamos as outras estruturas que são fundamentais, que é o tecido ósseo, ligamentar, e está em ação. E que são tão importantes quanto o músculo. Né? É isso. Bom, então vamos para o pessoal entender. Olha, o músculo então, ele tem uma capacidade de acelerar. Grande Bruno, né? Abraço, Bruno. Esse músculo, ele acelera ou desacelera, ou ele encurta de forma concêntrica, ou ele desacelera de forma excêntrica, ou ele fica quietinho, que é chamada lá a contração isométrica, né? Então nós teríamos essa manifestação. Que tem dois tipos de contração isométrica. Tem isométrica estática, que é você empurrar uma parede e não mexer nada, e tem a isométrica dinâmica. Né? Isométrica dinâmica é aquela na qual os dois segmentos se deslocam com velocidade constante. Quando os dois segmentos se deslocam, por exemplo, braço e antebraço, realizam um movimento de flexão, ambos com velocidade angular constante, isso a gente chama de isométrica dinâmica, porque o ângulo não mudou, não. Se a velocidade do meu braço e do antebraço é igual, velocidade rotacional, velocidade angular, é evidente que uma em relação à outra, eles estão parados. Então, isso caracteriza-se como uma isométrica dinâmica. E tem a clássica, que todo mundo conhece, isométrica estática, quando tudo está parado. Tá? Quando não existe movimento articular. Eu acho que isso é importante o pessoal entender, então, que o nosso corpo, numa dinâmica, essa manifestação da força... grande amigo do Paraná!
Então, veja lá, veja se o conceito está correto. Então, numa situação sinérgica, né? Então, constantemente, essa manifestação de força se caracteriza por uma ação de... Tem um músculo que está acelerando, outro está desacelerando e o outro que está estabilizando, não deixando ocorrer. Então, a força acontece de forma sinérgica. É importante entender. Então, aquela história, no corpo é só conceito, tem uma bobagem muito grande, né? Sinérgica e altamente complexa. Né? Esses movimentos, uma flexão, Mauro, não é simples de explicar biomecanicamente. Né? A primeira passada numa corrida é extremamente complexa sobre o nível em relação às forças que estão ali sendo exercidas pelos dorsiflexores, pelos flexores plantares, enfim, toda a musculatura ali que passa no complexo articular do tornozelo, são extremamente complexas e elas oscilam, aumentam e diminuem, ficam positivas e negativas em frações de segundo. Isso é bastante estudado, já bastante conhecido na literatura, mas a gente não pode ter uma visão simplista do movimento. Né? Porque quando a gente simplifica demais, a gente corre o risco de fazer uma análise meio que caricatura do que é a realidade. Então, bom, pessoal, eu acho que o conceito ficou, vamos fechando esse conceito, então, essa capacidade, né, que nós estamos pensando na força... Grande, Rafa, abraço, Rafa. Olha a turma chegando aí. Nós estamos vendo, então, que essa capacidade que o músculo tem de exercer e essa tensão significa que ele se encurta, ele se alonga ou ele se mantém. Então, é que o pessoal chama aí, mecanicamente, a manifestação da força. Trocando em miúdos o que você está falando, Mauro, trazendo para a biomecânica. Ou ele gera energia, ou ele absorve energia, ou ele dissipa energia. Não existe mais mágica. Vou repetir. Músculo ou gera energia mecânica, ou absorve energia mecânica e dissipa energia mecânica. Todo músculo faz isso o tempo todo e muda o seu papel, a sua função, em frações de segundo, em movimentos complexos. Tá. Então, pessoas, vocês estão percebendo. E o que eu quero que a gente tem discutido muito hoje, nessa questão de conceito, a pessoa entender conceito de global, isolado, que o sistema nervoso não entende exercício isolado. A rosca direta. O corpo Luquinhas, inteiro grande abraço, Luquinhas. Meu amigo Wellington Protásio. Olha os amigos chegando. Então vamos lá, pessoal, para vocês entenderem. Então, olha lá, quando eu estou fazendo uma rosca direta, né, aquela rosca, eu estou encurtando, alongando, e o resto do corpo está estabilizando. Então o corpo funciona de forma sinérgica. Bom, agora vamos para o conceito de torque. O que é torque? Pois é. Torque, para começo de assunto, torque, pelo amor de Deus, torque não é força. Já esclareci isso. Né? Torque é o equivalente rotacional à força. Então, vamos esclarecer. Né? O torque está para o movimento rotacional, assim como a força está para o movimento linear. Então, quando eu falo que força é massa vezes aceleração, todo mundo viu isso no ginásio, no colégio. Força resultante, né? Segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Torque, por sua vez, é o momento de inércia, um palavrão feio, que eu vou explicar o que vem a ser, vezes a aceleração angular. Então, torque é o momento de inércia, a gente representa usualmente por I maiúsculo, vezes a aceleração angular, que é medida no sistema internacional por radianos por segundo, e não por graus por segundo, como usualmente a gente vê nos artigos científicos, por uma facilidade de entendimento. Se eu falo, estou movimentando a 30 graus por segundo, a maioria consegue compreender isso. Mas se eu falar que eu estou com uma velocidade angular de π sobre 4 radianos por segundo, muitas pessoas têm dificuldade de compreender. Por isso que, na maioria das vezes, nos artigos científicos,
a gente opta por reportar a velocidade angular, a aceleração angular, em graus por segundo ao quadrado. Então, quando a pessoa assim, nossa, eu fiz esse movimento e o torque foi muito grande. Eu aumentei o torque. Pois é, porque o torque, Mauro, ele depende da força que produz uma rotação. E aí a pergunta subjacente, a pergunta que deve anteceder essa questão é: a que distância essa força é aplicada da articulação que está sendo rotacionada? Né? Vou fazer um movimento qualquer em qualquer articulação do corpo, do nosso corpo. Qual a distância da força que você está considerando em relação à articulação que você está considerando? Isso dá-se o nome de braço de alavanca. O módulo dessa força vezes a menor distância até a articulação, né, que a gente chama de braço, o produto entre esta força, que, por exemplo, o músculo ou o tendão, seja qual força for, tá? Uma força de cisalhamento, uma força de compactação, tá? Uma força tensiva, muscular, portanto, a distância dela, ela vezes a menor distância que a separa da articulação ou do ponto rotacional considerado, que não necessariamente em todas as situações locomotoras precisa ser uma articulação, né? Aqueles caras, por exemplo, que fazem street dance e eles dão rodopios em cima da cabeça. Já viram isso, pessoal? Né? Ora, que eu saiba, aqui não tem uma articulação, né? Tem como chama? Uma sutura. Mas está totalmente já fundida em nós velhinhos. Mas ele rotaciona o corpo inteiro e faz aqueles malabarismos. Ele usa um boné, que o atrito diminui e ele rotaciona ao redor daquele. Ele apoia a cabeça, como se a cabeça dele fosse um pivô, e gira o corpo fazendo malabarismos ali. Todo mundo já viu isso? O pessoal da street dance usa muito isso, né? Não é uma articulação, concorda? Mas todas as forças colaboram para que o movimento aconteça, o movimento rotacional aconteça em relação a esse ponto de contato da caixa craniana dele com o solo. Só um exemplo, tá? Então, torque é a força vezes a distância. Eu posso calcular esse torque também fazendo, já complicando um pouquinho, mas não é nenhum bicho-papão também, eu já falei para vocês. Se força é massa vezes aceleração, torque, que é a tendência rotacional. Definição curta e grossa para torque. É a tendência de rotação que um segmento corporal sofre. E é medido no sistema internacional por Newton-metros. Tá? Então, quando se fala em torque, você está medindo a tendência de rotação. Pode ser que a rotação aconteça, pode ser que a rotação não aconteça. Apenas uma tendência. Eu estou tentando aqui fazer uma força, mas eu estou resistindo. Né? Existe um torque aqui. Se eu liberar, o movimento acontece. Né? Então, aqui não existe movimento, mas existe um torque. Por quê? Porque tem uma tendência. Exercendo uma força, tem o braço da alavanca, esta força vezes o braço dá uma tendência rotacional, que a gente dá o nome de torque. Tá? Um exemplo muito simples que eu gosto de elucidar. Se você tentar abrir uma porta pelo eixo onde a mesma é fixa, você não vai conseguir. Concorda? Claro. Ou seja, por que a maçaneta fica longe do eixo onde ela roda? Que a porta roda. Ao abrir uma porta, eu puxo a maçaneta. A maçaneta está num ponto distante do eixo onde ela está articulada na parede, concorda? No batente. Quanto maior essa distância, maior é o torque, porque é a força que eu puxo vezes a distância até o eixo que a porta está fixa. Né? Eu não vou colocar a maçaneta lá pertinho da parede, onde ela está fixa. Vou ter que exercer uma força muito grande para vencer essa inércia rotacional. Né? Então, para rotacionar,
quem trabalha com lutas, empiricamente, ou seja, através da experiência, aprende isso na prática, que é o que interessa para nós, né? Quer instabilizar um adversário em qualquer situação de luta, né? Nos MMA da vida, o que você tem que fazer? Você tem que aplicar forças de modo que uma força relativamente de elevada magnitude, mas num ponto mais distante possível do apoio do adversário. Por quê? Porque aí você produz um torque muito grande sobre ele e a chance de você derrubá-lo aumenta significativamente. É claro, como é uma luta corpo a corpo, o adversário vai estabelecer estratégias locomotoras para dificultar essa sua tentativa. Óbvio, faz parte do jogo. Né? E vence a luta o que aplicar torques mais eficientemente no adversário. Agora, vamos levar esse conceito, Gonzalo, agora para uma questão que me preocupa muito, que é o aumento da incidência de lesões. Tá? Então, muito bom. Então, vamos ver. Aqui a gente tem o quê? Nós temos, assim, 3 complexos articulares, né? Se nós pensarmos no complexo articular do joelho, complexo articular do quadril, complexo quadril pélvico lombar, né? Quadril e coluna lombar, e complexo articular do ombro, ou dos ombros. Então, nós temos essas grandes... E aí eu vejo, por exemplo, né, uma incidência muito grande de lesões e dores na coluna. Vamos imaginar o seguinte, vamos analisar um exercício que é muito praticado hoje para aumentar a intensidade, que é o burpee. Né? O indivíduo está em pé, ele agacha, apoia as mãos, joga as 2 pernas para trás, né? Volta e fica em pé. Então, veja, eu tenho aí uma sucessão de movimentos, um exercício complexo, né? E se eu analisar onde é que está o estresse maior? O estresse muito grande. O estresse é muito grande, Mauro, por uma questão muito simples. A maioria desses exercícios mais complexos, o sujeito muitas vezes não tem músculos abdominais, musculatura das costas, isquiotibiais e os anteriores da coxa fortalecidos. Se você desarmoniza, né, se você quebra a harmonia entre esses grandes 4 grupamentos musculares, vamos repetir, musculatura das costas, musculatura dorsal, vou falar genericamente, musculatura abdominal, musculatura do posterior da coxa e musculatura anterior da coxa. Eles que vão estabilizar a rotação da pelvis. E a coluna acompanha. O problema está quando você desequilibra esse conjunto de forças que atuam posteriormente, colocando num grande balaio, né? Posteriores da coxa, eretores da espinha, anteriormente, abdominais, anteriores da coxa, todos eles, tá? Ora, se eu desequilibrar isso aí, eu vou compensar na coluna. Então, a gente vê... Eu vi um vídeo ontem do cara... Exatamente. Eu vi um cara realizando ontem um burpee. Eu trombei com um vídeo desses. Ele compensava com um movimento horroroso da coluna. A coluna tem que ficar totalmente alinhada. Vocês não usam aquele teste de colocar um bastão para ver o alinhamento da coluna, Mauro? Você mesmo utiliza. Ora, num agachamento isso é fundamental, porque se o sujeito não está com o tronco alinhado num agachamento, ele vai fazer uma redução dinâmica, né, para compensar e vai colocar o estresse no joelho. Né? Então, no burpee acontece a mesma coisa, porque no burpee tem agachamento, né? Ele joga os membros inferiores e na hora que ele faz esse movimento de saltar, via de regra, esta volta, ela é mal realizada porque ele tem, via de regra, as pessoas têm um core, resumindo tudo, nessa palavrinha mágica, core. O que é core?
É uma musculatura anterior e posterior, né, que vão estabilizar a pelvis, né, e o tronco do sujeito, né, a lombar, etc, etc. Se ele tiver debilidade num desses 4 grupamentos, grandes grupamentos musculares que eu me referi, óbvio que você estabiliza o sistema. E aí você abre a porta para as lesões Agora, se instalarem. tentando entender, veja, ajudando o pessoal a compreender. Então, vamos imaginar, quando ele está em pé, quando ele joga a perna para trás, ele perde a estabilidade. Então, ele criou um sistema de alavancas de tronco, coluna lombar e depois de coluna lombar, quadril e membros inferiores. Então, esse estresse mecânico que ocorreu neste aumento da curvatura, é correto dizer que houve o aumento do torque? Não, Ele devia não ficar aqui. necessariamente, Mauro. Não necessariamente. Não necessariamente. Pode acontecer. Via de regra, o sujeito, na hora que ele joga as pernas para trás no burpee, você pode ver, a maioria que não está treinada, ou que é treinado, mas não sabe a técnica, porque uma coisa é o cara ser forte, outra coisa é ele dominar a técnica do exercício em análise, né? Se ele não domina a técnica, ele faz uma curvatura com a coluna vertebral, né? Uns faz assim, outros faz o contrário. Pasmo, Ele pode jogar né? para Eles não mantêm a coluna a estabilidade. reta, nem nada, né? Como deve ser. Inclusive a cervical. Eu não posso fazer isso enquanto estou fazendo, Nem né? teve extensão. Ele perdeu totalmente o controle, nem neuromotor. flexão cervical. Então, Então, a gente vê que, na maioria das vezes, ocorre uma compensação conforme as debilidades que o sujeito tem, ele vai fazer essa curvatura da coluna convexa ou côncava, assim ou o contrário. Isso vai depender de uma análise funcional desses 4 grandes grupamentos musculares. eu só vou fazer. Fernando, depois você vem com essa pergunta, pessoal. As perguntas nós vamos responder depois das explicações desses conceitos. Tá bom? Então nós estamos finalizando aqui, viu, Fernando? Depois você pergunta que a gente responde essa questão. O treinador Rafael também sobre tensibilidade física, são conceitos aí de fáscia muscular e tal. Tá bom? Nós vamos tentar simplificar o nosso desafio, né, doutor Gomes? É simplificar esses conceitos e as pessoas entenderem na prática, né? Então, dá uma dica assim, pessoal. Eu estou fazendo exercício, aumentou o torque. Por que aumentou o torque? Eu estou fazendo abdominal, eu disse assim, olha, aumentou o torque na lombar e machucou. Existem 2 maneiras apenas de você aumentar a torque. Ou você aumenta a força, ou você aumenta o braço de alavanca. Se for numa máquina, eu tenho um jeito de, na máquina, aumentar o braço de alavanca. Agora, se eu estiver segurando um halter na mão, um kettlebell na mão, não tem jeito, porque isso é a minha grandeza antropométrica que determina o braço de alavanca para eu fazer um swing ou qualquer um snatch no kettlebell, por exemplo, né? Então, via de regra, em modalidades, por exemplo, com peso livre, né, a lesão ocorre pelo aumento da resistência que ele está vencendo. Quero dizer, pelo aumento da carga. Por quê? Porque o braço de alavanca é determinado antropometricamente, está na compleição física do sujeito, né? Em máquina é diferente, dependendo da máquina eu posso mexer no braço de alavanca. Tá? Então, você lesiona ou porque você aumentou a carga, né? Volume, intensidade, obviamente, ou porque você aumentou o braço de alavanca, né? Que são mais raras. E aumentou a velocidade? Como é que fica aumentou a velocidade? Eu estou lá, 1 e 2, e 1 e 2, e 1 e 2. Eu aumentei, e aí? Pois é, aumentar a velocidade significa que você teve que acelerar mais. Feito o carro, Mauro. Você quer correr? Sim. Você não pisa no acelerador? Mesmíssima coisa. Você não quer fazer uma freada brusca? Você não pisa no freio, desacelerando.
Quando você acelera muito, positivamente ou negativamente, forças grandes, torques grandes. Força grande por quê? Massa vezes aceleração linear, dá força grande. Força grande, risco de lesão. Torque grande por quê? Porque o torque, conforme eu já lhes disse, é o momento de inércia, o I, que é a distribuição de massa em relação ao eixo rotacional, falando muito simplesmente, vezes a aceleração angular, que é radianos por segundo ao quadrado. Ora, se eu faço esse movimento aqui muito rapidamente, segurando um kettlebell na mão, a chance de eu ter lesão ou no punho ou no cotovelo é enorme. Por quê? Porque eu estou colocando essas articulações sob uma aceleração angular altíssima. Na hora que eu multiplico isso pelo momento de inércia, que é mais ou menos constante, o torque dá muito grande. Torque é a tendência rotacional. No caso, a rotação está acontecendo. Né? Torques elevados, em função das acelerações angulares elevadas, podem determinar, né, lesões. Coloca o sujeito numa zona de lesão, digamos assim. Portanto, dica de ouro. Dica de ouro. Realizar, se você está iniciante na realização de qualquer um desses movimentos, seja ele qual for, regra de ouro, faça com calma no início. Faça prudentemente. Fazer com calma significa não acelere muito, não desacelere muito, tá? Porque Cuidado com quando a você acelera amplitude. muito ou desacelera muito, você produz forças e torques elevados que são potencialmente lesivos. Então, vamos aproveitar isso para a gente depois ir para um outro conceito. A questão assim, a gente vê, olha, o abdominal completo, a coluna lombar, né, a gente sabe, mecanicamente, né, ou cinesiologicamente falando, a coluna lombar, ela, numa posição deitada, né? Então, eu estou lá deitado, então eu faço uma flexão cervical, eu vou lá para a região dorsal e eu começo com a coluna lombar. E a gente vê nos que os livros colocam, olha, a coluna lombar ela vai ter em 30 a 40 graus. A partir daí, se você continuar, você tem uma rotação anterior do quadril, e você continua subindo, e aumenta X de 30 newtons, 40 newtons, e vai dar dor na coluna. Então, o abdominal completo dá dor na coluna porque aumentou o estresse mecânico, aumentou o E torque, porque aumentou a você força. ativou muito o PSOAS, né, Mauro? Você Isso, ele ativa muito o tracionou. PSOAS, que ele é, por excelência, um aumentador da hiperlordose. Hiperlordose desencadeador. Né? Abdominal mal feito significa ativar um bom abdominal, você tem que estabelecer posições onde você vai neutralizar cinesiologicamente a função do psoas. Caso contrário, você estará tracionando a sua lombar, aumentando a hiperlordose. Hiperlordose acentuada vai desencadear dor e, se continuar cronicamente, pode evoluir até para uma hérnia de disco. Então nós vemos hoje, né, muitos estudos, né, têm discutido, viu, o pessoal que está nos assistindo, essa questão que o Dr. Guanes colocou, esse estresse mecânico resultante, né, dessas alterações angulares, de instabilidade. Então, o abdominal completo, o famoso sit-up, né, é somente para aquelas pessoas muito bem treinadas, lutadores de MMA, ou com altas cargas tensionais, que você quer fortalecer o reto abdominal. Então, nós discutimos muito hoje, né, realmente a função do reto abdominal como estabilizador de coluna, ele é secundário. Agora, para a barriga de tanquinho, a pegada é outra, né? O Mauro, e você está Então, levantando uma questão que é muito importante. Você está levantando uma questão que é muito importante. Eu acho que o grande desafio pedagógico do profissional de educação física que quer aplicar conceitos da biomecânica na sua prática, a primeira coisa que ele tem que pensar e tem que tentar ensinar o seu aprendiz, o seu aluno, é: sinta o seu corpo, sinta a sua musculatura. Ora, qualquer sujeito que tem uma consciência corporal minimamente satisfatória, ele vai sentir
o reto do abdômen entrar em tetania quando ele não está treinado suficientemente, né? Ora, se ele continuar, ele vai compensar de alguma maneira para dar conta da tarefa, digamos assim, né? Um sinal, entrou em tetania, vai com calma, repete outro dia, faz séries com menos carga, menos repetições, até você observar que essa tetania, aquele tremor muscular, está diminuindo. Se você Help, continuar socorro! progressivamente, vai chegar uma hora que a tetania vai subir e você vai conseguir fazer ótimas abdominais. Eu vou colocar uma evidência, aí eu vou perguntar, nós discutimos um outro conceito que nós temos estudado muito, temos conversado muito, é o Dr. Guantes. Eu tenho percebido nas avaliações multifuncionais, nos testes globais. Eu tenho os testes globais e testes isolados. Os testes globais é o agachamento, o avanço a fundo. E o a fundo foi a nossa tese de doutorado, tá? Que nós validamos o instrumento. Mas eu observo o seguinte, e depois quando nós vamos nos testes menos funcionais, que é o gato cruzado, extensão do cotovelo, que é um teste global, mas não tão funcional que a pessoa está em 4 apoios ou ele está em extensão. Ele está deitado, 4 apoios deitado. Então ele não é tão funcional quanto o agachamento e o avanço. Claro. E depois nós temos testes bem isolados, né? Que é o teste, por exemplo, da prancha ventral e de Kendall. E eu observo o seguinte, aí vem a pergunta, é uma situação prática, pergunta. Eu vi um aluno, ele fez o avanço a fundo, quando ele fez o avanço a fundo, o tronco dele foi para frente. Ele avançou, quando ele pisou no chão, começou a fazer centro, o tronco dele foi para frente. Eu falei, nossa, problema do core. Aí quando ele foi, desgraçadamente, quando ele foi na prancha ventral, ele ficou 1 minuto e 20. Falei, pera um pouquinho. Quando a força isométrica, que requeriu pouco controle, ele conseguiu ficar. Quando ele precisou colocar esta ação sinérgica de estabilizar, daqui lá no conceito inicial, músculos que aceleram, músculos que desaceleram, estabilizam, ele entrou em pânico. Então, eu tô vendo, isso é uma questão de controle neuromotor, não? Controle neuromotor e controle dos graus de liberdade envolvidos nas articulações. Na prancha, como ele está em bloqueio articular quase que total, né? Então a demanda do sistema nervoso central nesse aspecto, né? Ele não vai precisar controlar, ele vai estabilizar graus de liberdade, ele vai neutralizar graus de liberdade. E neutralizar graus de liberdade, num exercício que não muda de posição, como a prancha, é relativamente fácil. Na hora que ele faz o avanço e joga a perna adiante, vai com o tronco adiante, a coisa muda muito de figura. Por quê? Olha Eu só. aumento a complexidade da tarefa. Porque ele vai ter que controlar, ele vai ter que parametrizar velocidade, parametrizar forças, parametrizar acelerações, né? E isso é aprendizado, né, Mauro? Se o sujeito, com uma prática e uma orientação bem dada, né, ele segue uma sequência sensata, racional, comedida, para progredir na realização do avanço, né, ele vai conseguir realizá-lo com muita eficiência. Mas antes ele tem que passar por um processo de aprendizado para parametrizar. O que é parametrizar? É modular força, velocidade, aceleração. Ora, nós vimos no seu doutorado alunos que quase caíam para o lado, lembra, Mauro? Sim, e fazendo a fundo, né? Fazendo a fundo. Indivíduos Nem era com 2, o 3 avanço, anos de não era o experiência. land, né? Não era o land propriamente dito, né, Mauro? Não. E Não, o não era o sujeito Lange. quase caía, gente. É impressionante isso. Ou seja, eles não têm, infelizmente, a maioria dos nossos alunos não tem propriocepção desenvolvida para fazer essa parametrização, a modulação de força, de velocidade, de aceleração, que a gente pode chamar tudo isso de controle de graus de liberdade. A gente fala isso lá no controle neuromotor.
Bernstein, Kugler, tem um punhado de teóricos muito bons que se aprofundaram, passaram a vida inteira estudando graus de liberdade. É aprender a controlar graus de liberdade, que na prancha não tem. Ele está muito estabilizado. Então, ele aprende a travar aquela musculatura. Né? Eu vou dar um exemplo muito simples do futebol, por exemplo. Ora, para um chute ser bem dado, na hora do impacto do pé com a bola, o que o sujeito faz? Ele tem que isometricamente estabilizar o complexo articular do tornozelo. Tá? Se ele não estabiliza fortemente o tornozelo, o chute dele não presta, porque ele dissipa energia e a bola fica um chute de criança. Né? Para ser um chute potente no futebol, o sujeito aprende, na sua prática, a controlar graus de liberdade numa velocidade absurdamente rápida, né, Mauro? Porque tudo isso acontece em situação de jogo, mas naquele momento do chute, o sistema de controle neuromotor dele é tão avançado que naquela fração, no exato instante, é milésimo de segundo, gente, no milésimo de segundo do impacto da bola com o pé dele, né, o tornozelo está fortemente estabilizado para descarregar toda a energia gerada no tronco e no quadril por músculos biarticulares, essa energia é descarregada até o pé e é transferida para a bola e ele faz um gol olímpico, por exemplo. Tá? Isso é sensacional. Esses caras que fazem essas maravilhas do esporte, tem muita gente que fala que eles ganham mal. Não, eles são geniais. Fazer isso é para poucos, Mauro. Né? Professor é que precisa ganhar mais. Né? Eu concordo. Então, pessoal, o que nós estamos colocando aqui, e tem sido uma discussão minha com o Dr. Guanes, é esta questão de controle neuromotor. Ele deu um exemplo, vocês podem observar que existe o quê? Existem músculos e articulações que estão estabilizando, tem músculo que, né, fez uma fase excêntrica, alongou, a perna foi lá atrás, o reto femoral de psoas, né? Fez uma contração concêntrica de glúteo, depois ele acelerou. Então, é correto nós colocarmos, então, que o controle neuromotor é esta capacidade de gerenciar estas ações sinérgicas, acelerando, desacelerando e estabilizando. Aí nós vamos lá no conceito da força, né? No início, né? Quer dizer, essa gestão pelo de uma maneira, perfeito, Mauro, de uma maneira bastante simples, é assim mesmo. Mas a gente não pode se esquecer que no mesmo complexo articular, no mesmo movimento, por exemplo, de flexão, naquela articulação, tem músculos que estão gerando energia, tem músculos que estão absorvendo energia e tem músculos que estão dissipando energia no mesmo complexo articular, para que o movimento aconteça e a lesão não ocorra. Então, eu acho que então, nós temos mais 3 minutinhos para abrirmos para as questões, né? E vamos aproveitar, que eu acho que é um conceito muito interessante, que é a questão da aceleração horizontal, né, e a aceleração vertical. Né, que eu acho que esse é um conceito, se você puder dar uma dica. Pessoal, olha, a aceleração, né, o que é essa aceleração e como é que ela acontece? Por exemplo, no lunge, né, no lunge e no agachamento. Nós temos duas situações aí diferentes, né, de aceleração, né, uma na vertical e no lunge. Mauro, aí nós temos que pensar que a aceleração, por exemplo, num agachamento, na vertical, seja em qualquer parte do corpo do sujeito, seja no centro de massa dele ou no centro de gravidade dele, o que tem que ser pensado na vertical existem duas acelerações. Né? Uma é a gravidade inexorável, puxando ele para baixo. Né? E tem a aceleração linear que ele exerce para cima enquanto executa o movimento. A compensação, ele tem que vencer essa resistência. A aceleração que ele vai subir tem que vencer essa aceleração gravitacional que está puxando ele para baixo. Né? E a horizontal é a que faz o deslocamento dele na horizontal. O próprio nome já diz. Né? Via de regra, depende da carga e da massa do corpo do sujeito. Né?
eu consigo exercer acelerações maiores para a mesma força quando a massa é menor, né? Por exemplo, se eu pego uma bola de futebol e dou um chute bem fraquinho, ele vai logo ali. Se eu pego a mesma bola de futebol e dou uma bomba, um chute muito forte, eu jogo do outro lado do campo, não é verdade? Ou seja, a Sim. mesma massa, para ser muito acelerada, para ir muito longe, teve que sofrer a ação de uma força muito grande. No agachamento é a mesma lógica, não muda absolutamente nada. Depende, portanto, da carga que ele está levantando, da massa corporal dele, né? E se os membros inferiores estão preparados para levantar Para aguentar aquela resistência. massa. Aquela massa, se for um sujeito, por O exemplo, próprio corpo, que tenha né? sobrepeso e vai se atrever a fazer agachamento, ele pode ter problemas, né? Porque ele já tem um sobrepeso. Então, faça com cargas muito leves. Você que tem sobrepeso, faça agachamento? Pode fazer, claro que pode. Se fizer com orientação técnica correta, etc., não tem problema nenhum, mas com cargas bastante leves. Porque você já tem a sua carga corporal acima do quadril para cima, é resistência que você está levantando. E quem vai ser responsável por isso, né, é a musculatura de membros inferiores. E quem vai estabilizar tudo isso é principalmente o joelho. Porque o joelho é a articulação estabilizadora. Quadril não, o quadril é de mobilidade, né, Mauro? E o pé tem que estar estável, né? Hoje, na nossa aula, tem que ele tem um sério Então, problema de ele estabilidade no acaba, pé. o pé está estabilizado, né? Está no chão, está fixo. Onde ele balança? No joelho, fazendo movimentos de aproximação ou de afastamento dos joelhos, com técnicas equivocadas. E a questão da aceleração, então, na horizontal, ele tá se deslocando na horizontal, aí você tem um momento de inércia do tronco e ele perde esse controle, né? Decorrente da aceleração Por horizontal. isso que eu falei que ele tem que passar por um processo de treinamento, primeiro sem carga nenhuma, só o corpo Olha aí, dele, sem carga para nenhuma. ele aprender a técnica. Técnica, Ei, que entenda, maravilha! não coloque carga. Não coloque carga, Olha, pelo pessoal, amor de Deus. Senão vocês você vai ouviram? lesionar. O problema é que essa molecada vai para uma academia, eles já querem sair fazendo. Eu já fiz hoje 150 kg. E não sei o quê. Óbvio que vai lesionar. Então, Ele vai regra fazer, básica. vai sair feliz porque fez com carga, mal, mas ele está, se você analisar, né? A gente viu isso na coleta de um mestrando meu. Você estava presente na coleta, tinha sujeitos experientes que faziam o agachamento e, mesmo com anos de experiência, você falou, está fazendo errado. Por quê? Ele aprendeu a fazer errado. Agora, isto fica... Ele está fazendo errado, mas a amostra era de jovens, né? No médio e longo prazo, isso vai cronificar. E cronificando, A conta alguém vai ter que o problema pagar. vem. Pessoal, desde que. E já vou deixar aqui um convite para o Dr. Guanes, nós vamos fazer outras lives dessas, que nós, Com certeza, pessoal, nós foi uma falamos sobre satisfação, Paulo. 3 conceitos. Olha, nós falamos sobre 3 conceitos. Olha, força, torque, e depois falamos sobre controle e aceleração. Então, nós temos mais 10 minutos, 9 minutos aqui. Vamos abrir para as perguntas. Pessoal, agora a hora das perguntas. Vamos lá. Olha, pessoal, essa live vai ficar salva. Nós vamos salvar essa live. O João vai deixar depois no Instagram. Então, essa live vai ficar guardadinha, sim. Isso aqui é uma Muito preciosidade, bom. é uma aula. Então, vamos lá, pessoal. Vamos para as perguntas aí, ok? Vamos lá. Quem tinha feito a pergunta, agora é a hora das perguntas. Vamos lá. Estamos aguardando aqui. Vamos que o Instagram é muito se vocês gostaram, né, não tem problema, deixa o coraçãozinho, bota palma, né, para massagear o nosso ego dos dois velhinhos, né? E a ideia é o meu desafio, e o Dr. Gomes falou com muita... Então,
Olha, tensigridade física. Pessoal, tensigridade é o nome dado, né, dessas conexões que existem entre as fáscias musculares. Você mexeu lá no dedão, você mexe lá em cima. Então, o Thomas Meyer é o grande craque, né, desse assunto que tem falado sobre essas conexões. Então, aquele conceito de exercício isolado do passado, nós vamos discutir isso numa outra live. Então, o corpo funciona. O Dr. Guandes me orientou no nosso mestrado e nós vimos que existe uma relação entre pé, tornozelo, joelho, quadril, coluna, ombro. Então, o corpo funciona de forma integrada. E esse conceito de tensigridade é que você tem o que essas conexões das fáscias musculares. Ok? Então é um assunto muito discutido atualmente, já tem algumas publicações, e a gente entender essas conexões. Tá ok? Então, olha, uma pessoa com escoliose pode fazer abdominal? Qual o problema? Né? Vai Em ficar fazendo tese, flexão na pode. perna. Agora, o ideal seria ela, como é escoliose, já é patológico. Não existe É, escoliose natural. Então, a primeira recomendação que eu faria é, primeiro, procure um fisioterapeuta, para ele arrumar a perfeito. sua escoliose. Né? Para depois. Estamos voltando aqui. O Instagram cortou, né? Porque vamos lá, Fernando Rocha, Felipe, Dr. Gomes tem que entrar novamente. Vamos lá que nós vamos terminar mais 10 minutinhos para as nossas perguntas. Tá ok? Estamos aguardando aqui. Michel, treinador. Vamos voltando à turma. Nós vamos dar mais 10 minutinhos aí. Eu estava controlando aqui. Eu acho que eu me perdi aqui no controle do tempo. Tá bom? João, vamos mais 10 minutos aí, João. Vamos chamar o Dr. Guanes. Carlinhos, que bom que vocês gostaram. Então, pessoal, vou aproveitando enquanto vê o Dr. Guanes. Olha, eu tenho uma seguinte opinião, pessoal. Quando existe dor, lesão, dor, primeiro, pessoal, veja como o Dr. Guanes colocou, veja o diagnóstico médico. Você, profissional de educação física, eu, não somos preparados para trabalhar com lesão, com patologia, com dor, tá ok? Isso é muito importante, tá ok? O indivíduo chega e diz assim para mim, professor, eu estou com dor no joelho, o que que eu faço? Eu digo assim, primeiro reza, para não ser coisa ruim. Segunda pergunta, você foi no médico? Ah, não, mas eu acho que deve ser o meu amigo, outro personal diz que é lesão de menisco, ele vai fortalecer. Gente, para com isso. Pelo amor de Deus. Tá? Dr. Gomes vai depois falar de diferente braço de resistência e braço de alavanca. Já já, Michel, Dr. Gomes voltando aqui. Deixa eu chamar. Então, pessoal, por favor, nos testes, o seu aluno sentiu dor, não faz o exercício. A gente não sabe. Pessoal, dor é muito complicado. Nós temos casos de pessoas, viu, quem fez a pergunta aqui, sabe, de pessoas que tiveram, que sentiu dor, o personal quis fazer o exercício, no final o cara estava com câncer ósseo. Então, pelo amor de Deus, não queira curar. E o seu aluno é doidinho para economizar, viu? Se ele puder fazer, que você faça, a vez do psicólogo, do nutricionista, do fisioterapeuta, ok? Ele coloca tudo no meu pacote. E aí tem colegas nossos que acham que sabe tudo, sabe? E aí vai querer, não, deixa a nutrição, eu corrijo, a parte amorosa eu dou um jeitinho, essa parte de dor é comigo mesmo. Então, se o seu aluno chegou e disse, olha, eu tenho dor na coluna, foi no médico, fui, o que que é? Eu tenho uma discopatia. Eu vou falar com o professor Rafael na próxima segunda-feira sobre coluna, tá ok? Deixa eu falar aqui, eu estou chamando o Dr. Guanes de novo, tá ok? Guanes, eu estou entrando aqui no WhatsApp, entra novamente no Instagram para a gente responder as perguntas da turma, tá ok? Estou te aguardando. Então, pessoal, escoliose, cifose, lordose, a pessoa tem uma escoliose, tá ok? Ah, ele tem uma cifose torácica, não faz abdominal crunch, tá vendo aqui, ó? Isso aqui potencializa a cifose. Flexão de tórax para idoso tá fora, para pessoas com cifose tá fora, tá ok? Isso. Agora, se a pessoa teve uma fratura, ele passou pelo fisioterapeuta, foi liberado. Gente, é o seguinte, o cara se machucou.
O fisioterapeuta faz a terapia. Quando o fisioterapeuta diz, está liberada para treinar, Felipe, aí você entra. Aí eu entro. Tá ok? Porque ele foi liberado, aquela patologia. Eu cuidei de um aluno que tinha síndrome de ombro congelado. Tinha dor, foi no fisioterapeuta, ele falou assim, olha, tá, você pode fazer movimento, tá com medicamento. Nós fizemos o quê? Mobilidade, sem carga. Ele tinha problema de ombro, sabe? Não vou fazer exercícios com carga no ombro. Eu vou trabalhar mobilidade, estabilidade de escápula, depois gradativamente aumentando a força. Agora o cara nem sabe, você não avalia mobilidade de ombro e vai fazer corda naval, vai fazer trabalho de potência de ombro. O que tem de gente, pessoal, com problema de ombro, no complexo articular de ombro, não é brincadeira. Tem muita gente, mas tem muita gente mesmo com problema de ombro. Então não pode fazer exercícios de potência que o Dr. Guantes colocou com velocidade, aumentando a carga tensional. Então é mobilidade, tá ok? Junto com estabilidade. Então você trabalha mobilidade e estabilidade, eles funcionam juntos. São capacidades que se conversam. Tá ok? Agora, o que acontece, Felipe? O pessoal quer trabalhar com força, com potência e força hipertrófica. Tá ok? Então tá cheio de gente aí com problema de coluna e faz agachamento com carga. Aí ele me diz, não, porque o agachamento ativa os músculos do core. Então como é que você tem dor na coluna? Isso nós vamos falar no próximo encontro. Cadê o Dr. Guantes? Ele precisa voltar aqui. Tá ok? Vamos lá para mais perguntas. Enquanto eu estou esperando o Dr. Guantes entrar aqui. Mais perguntas, pessoal? Olha, dando a dica. Componente básico de treinamento. Tem que trabalhar. O problema não é força. Todo mundo tem força. Tem maior ou menor grau, quantidade. Tá ok? O que as pessoas precisam. Você pega 10 pessoas, pega seus alunos, pega 10 pessoas, coloca 10 cadeiras, coloca 10 alunos, manda eles cruzarem o braço e você vai, vou fazer 1 minuto. Vocês vão sentar e levantar na cadeira durante 1 minuto. Eu tenho certeza absoluta que os seus alunos, o menos treinado e o mais treinado, eles vão fazer pelo menos 15 repetições de senta e levanta. Se você tirar a cadeira, aí fica um pouco mais difícil. Fala, cruza o braço aqui, agacha e volta. Marca 1 minuto. Viu, Borelli? Viu, Zé? Eles vão conseguir fazer 15 repetições, 4 segundos em cada uma. Tá ok? Agora, filma ele gelado e verifica como é que foi a estabilidade, como é que ficou o tornozelo, como é que foi o pé. Eles vão fazer 15, 20 repetições, vai fazer 25. Agora eles vão fazer de que jeito? Um horror. Então eles não têm controle, não têm consciência corporal, não têm coordenação motora. Então, e aí você faz o movimento aumentando a velocidade, como foi dito no conceito, né? Vamos lá, Matheus, alongamento antes ou depois do treino de musculação? Matheus, você quer alongamento para quê? O alongamento, tá? O alongamento, Matheus, é uma excelente técnica. Ele serve para ajudar a aquecer os alongamentos globais dinâmicos. O alongamento serve para melhorar a consciência corporal. O alongamento serve para melhorar a mobilidade, a elasticidade, a flexibilidade, essas várias capacidades biomotoras, tá ok? Eu pessoalmente utilizo o alongamento dinâmico, isolado na primeira fase do treino, na fase de aquecimento. Agora, no treino de musculação, isso é muito discutido. O pessoal da musculação tem algo que são muito ogro. É bobagem fazer, não adianta nada. Eu utilizo o alongamento isolado dinâmico dentro do meu conceito de aquecimento para a saúde e bem-estar, para melhorar a consciência corporal e a mobilidade. Tá ok? Isso aqui para mim, ó, isso aqui é bobagem. Ficar lá fazer o alongamento tríceps, aqueles alongamentos, aquelas coisas do. Isso é pá de cal. Isso aí realmente. Isso eu vou utilizar depois para melhorar a mobilidade de deltoide, de rotator interno, de peitoral menor, tá ok? Agora, o alongamento antes da musculação não muda nada se você pensar em ganhos de força. Tá ok? Agora, como consciência corporal, perfeito. Sabe, como controle, como mobilidade articular, é muito bom. Né?
Eu prefiro, é uma questão minha pessoal, tá ok? Jonathan, eu respeito bastante, aí na verdade, eu não utilizo essa terminologia de flexionamento, tá? Eu não utilizo. Para mim, mobilidade é o resultado da flexibilidade mais elasticidade. E para mim é uma questão de amplitude de movimento. Então, tem livros que tratam até aqui alongamento, até aqui flexionamento. Ok, é perfeito, tá tudo bem, são teorias, mas eu pessoalmente sou muito simples. Para mim, o que é flexibilidade? Amplitude de movimento de uma articulação. Ponto. Quem que é mais flexível? Quem tem maior amplitude? E o que é o alongamento? É o motion e motion. É o movimento que ocorre dentro da amplitude de movimento. Tá ok? Se você está falando, viu, Michel, intensidade é amplitude, sabe? Para mim, intensidade é intensidade. Se eu consigo fazer uma flexão voluntária de quadril, ok? É um teste de flexibilidade. Eu paro a 60 graus, é o máximo que eu consegui. Então, qual que é o máximo? Eu quero treinar o máximo da intensidade do meu alongamento, da minha flexibilidade do quadril. Qual que é? É 70 graus. Esse é o máximo. Aí você vai nas teorias para eu ganhar a flexibilidade, minha flexão é 70 graus. Se eu parar em 50%, 80% vai ter ganho? Discute-se muito pouco. Então, o alongamento é desgraçado, sabe? É uma capacidade difícil, complicadíssima, que tem menos estudos. Eu recomendo vocês lerem os trabalhos do professor Abdallah Uchoa, que é muito claro, tá ok? Então, para mim, Michel, esse negócio aqui até flexionamento, ok, são teorias. Para mim, o movimento tem maior ou menor amplitude. Então, quando for a minha maior amplitude, maior a minha flexibilidade. Ponto. Simples, né? Simples. Por isso a gente utiliza na avaliação multifuncional, nós utilizamos os testes de mobilidade, que eu chamo, né, do quadril, na flexão voluntária do quadril, o teste de extensão do quadril, que é o teste de Thomas, para ver encurtamento de reto femoral e psoas. Tá ok? Eu estou esperando o Dr. Guanes aqui. Cadê o Guanes? Guanes! Isso, professor Abdallah Uchoa Júnior, muito bom, recomendo, é um grande especialista em flexibilidade. Vamos lá para as perguntas mais, eu estou esperando o Dr. Guanes aqui para... Isso, não adianta ficar monstro, tudo torto e atrofiado, realmente. Lembrando que essa live ela vai ficar gravada com o Dr. Guanes e comigo. Eu estou esperando o Dr. Guanes aqui, ele sumiu, não sei se ele achou que acabou, mas não acabou não. Eu estou mandando um WhatsApp para ele e ele não está me respondendo. Cadê você? Volta. Volta. Volta que a turma está esperando. Pessoal, vocês querem fazer mais alguma pergunta? Eu estou aqui aguardando ver se o Dr. Guanes, se nós respondemos todas as perguntas. Quais são os tipos de força? Treinador, Vital, aumentaria o controle de esforço e propriocepção dos idosos? Olha, propriocepção é um mecanismo de informação sensorial. Todo exercício depende da propriocepção, todo exercício. Muitas vezes as pessoas confundem treinamento de equilíbrio, né? Muitas vezes as pessoas confundem esses conceitos, tá ok? Então, propriocepção é informação sensorial, de posição do corpo, grau de tensão. Então, quanto mais complexo for o exercício, maior quantidade de informações, maiores informações proprioceptoras, tá ok? Vamos lá. Tenho percebido o movimento descoordenado do tórax na região da escápula com o core, principalmente no agachamento. Pode ocorrer ou a causa é outra? Elane Oliveira, você precisa ver se ele faz isso, quando ele agacha, ele perde a estabilidade do ombro. Tem pessoas que têm, esse é um problema de estabilidade. Quando você faz o agachamento, você deve manter a estabilidade. Então, tem indivíduos... Então, Elane Oliveira, então é só você verificar se ele perde a estabilidade do ombro. São duas situações que ele agacha, o ombro cai para frente, tá ok? Ou ele já agacha com o ombro para frente. Então são duas situações. A pessoa quando agacha, o ombro dela cai para frente, ela perdeu a estabilidade. Opa, aqui chegou o Dr.
Oi, Coach Nery. Está ruim a conexão? Vamos ver lá. Ah, voltou. Ô, Mauro, mas eu continuei, com o pessoal, tinha uma galera que continuou conectada e eu respondendo perguntas. Não sei o que aconteceu. Você caiu fora e as pessoas vários continuaram fazendo perguntas para mim e eu fui respondendo. Ah, que bom, acho que provavelmente deve ter cortado, interrompeu, eu achei que tinha dado tempo, mas talvez tenha sido aí o... Michel, treinador, está escutando? Vamos ver se tem aqui, tem mais uma pergunta aqui. Temos braço de alavanca da resistência e da força. É a mesma coisa? Sim. Braço de alavanca? Sim. São braço de resistência e potência. Da resistência e da força que o músculo normalmente está exercendo, né? Isso determina o tipo de alavanca, a posição relativa, né, da força, da resistência e do eixo de rotação, entenda, da articulação, é que vai definir o tipo de alavanca que é. Se é uma alavanca de velocidade, se é uma alavanca de força, ou se é uma alavanca que serve para as duas coisas, uma coringa, né? Que são as interresistentes. Interpotentes, né? O próprio nome já diz, a força está no meio. São as alavancas mais comuns no corpo humano, né? O exemplo clássico, vou dar um exemplo muito simples. Na hora que eu estou naquela mesa, é mesa romana, Mauro, que chama, que eu faço... Cadeira extensora, mesa romana, cadeira extensora. Mesa romana e tal, extensão, quando eu faço a extensão. Ali, o quadríceps passa em cima da patela e vai tracionar a tíbia, né, puxando a perna para cima, concorda? Fazendo Perfeito. a extensão, portanto. Ou seja, notou que o músculo está no meio, a força que o quadríceps via tendão patelar, lá na inserção, no processo... Aqui abaixo, aqui no processo... Ai, meu Deus, peraí, Mauro, deixa eu sentar aqui. Opa. Voltei. Na hora que o sujeito executa o movimento numa extensora, a força que o quadríceps exerce, ela está entre a articulação, que no caso é o joelho, e a resistência, que é a perna e o pé do cara, e se tiver alguma carga associada também, né? A maioria do tipo de alavanca no corpo humano são alavancas interpotentes, ou seja, a força está entre a resistência e a articulação. E elas são alavancas de velocidade, viu, pessoal? Nós evoluímos para sermos velozes e não para sermos fortes, Mauro. Isso está na nossa história de sobrevivência. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Então, na dúvida, corra. Né? Tem uma questão aqui, a maioria das nossas alavancas são alavancas de velocidade. São alavancas de velocidade porque são alavancas interpotentes. Okay? O treinador está perguntando aqui quais os melhores tipos de força para ser trabalhado em idosos. Eu vou fazer rapidamente um pequeno comentário, Dr. Guantes, pelo seguinte, eu tenho visto muita gente falando idoso, hipertrofia, potência. Tem idoso que mal levanta da cadeira. A maioria, eu vou lá no Prevent Senior, onde eu frequento, que é um local de idosos. Nossa, aquela veiarada mal levanta, é tudo a 65, 70 anos. Então, e quando vai levantar, precisa apoiar no braço, né? Apoia na mesa, apoia no braço da cadeira. Agora, então, na verdade, o idoso precisa de força com velocidade, que é tal da potência, né? Claro que é. Então, eles têm visto que hoje a combinação ideal são... de força e velocidade dá potência, né, Mauro? Então, o idoso, para sentar e levantar, não é força, é potência, porque ninguém levanta, ele levanta com uma certa velocidade. Então, às vezes, a potência, então vai achar que vai fazer pliometria para idoso, né? Pelo amor de Deus, né? Então, aí, pessoal, a gente precisa ver muito. Você pegar um idoso acima de 65, 70 anos, vai ter artrose, artrite reumatoide, são indivíduos que a vida inteira é sedentário. Então, não me vem com ritmo para idoso, para burpee, para salto, pliometria. Calma, calma, calma.
né? É claro que os estudos têm demonstrado que os exercícios com mais velocidade para os idosos é melhor do que fazer exercício lento. Agora vamos entender, né, doutor Gomes, essa questão desse Claro. ajuste de potência para o idoso. O cara fala potência para o idoso, vou botar o velho fazer pliometria, né? Né? Então, hoje, o conceito moderno para idoso é você tentar fazer os movimentos um pouquinho mais rápido, né? Para que ele desenvolva essas fibras do tipo 2. Né? O Então, Michel aquela ideia está perguntando a diferença entre. Ele tá deixando claro, ele queria saber a diferença entre braço de resistência e braço de alavanca. Não, a expressão braço de alavanca está errada, viu, Michel? Você deve usar braço da resistência ou braço da potência, que é o que a galera na cinesiologia adota, tá? Braço de alavanca, você tem que identificar que tipo de alavanca que é, né? Se você está falando de braço da resistência ou do braço da força em questão. Ou seja, se a alavanca é interpotente ou interresistente. Entendeu? Então, braço de resistência é a menor distância entre a resistência, usualmente a força-peso dessa resistência, a menor distância até o eixo articular onde o movimento está acontecendo. E o braço da força, né, por sua vez, é a distância que a força muscular que está sendo exercida, o principal agrupamento muscular, a distância desta força até o eixo articular considerado. Né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas confundem e se esquecem que muitas vezes os braços de alavanca de muitos músculos no corpo humano são muito pequenos, Mauro. Olha aí, olha que interessante. Alavancas anatômicas no corpo humano têm braços muito pequenos. Então, o braço da potência ou o braço da força, potência é um nome consagrado lá na cinesiologia e aqui, até hoje muita gente usa. É um nome equivocadamente errado, falar em interpotente, mas é no sentido de que a força está no meio entre articulação e resistência, só isso, tá? Mas esses braços de alavanca, para as forças que os músculos exercem, via de regra, são muito pequenos, lá na sua inserção, tá? O exemplo clássico são dos eretores da espinha. O braço de alavanca dos eretores da espinha para um adulto aí de compreensão média é de por volta de 3,5 centímetros. Você tem que passar isso para metros, aí você vai ver como que você tem que sobrecarregar essa musculatura dorsal para conseguir, por exemplo, fazer um levantamento qualquer, etc, etc. Né? Os cálculos disso são relativamente simples. Tem bastante modelos físico-matemáticos para explicar isso, uns mais sofisticados, que, óbvio, explicam melhor e quantificam melhor as forças exercidas, muito especialmente entre L5 e S1, sacral, S5 e L1. S5 e L1, né? É isso mesmo. Que é o disco articular mais comprometido de todos. Né? E existem vários modelos biomecânicos para explicar e calcular e estimar essa força. Os modelos são cada vez mais sofisticados, cada vez mais aprimorados, porque essa medida em vivo é praticamente impossível. Né? É muito invasivo. Você não vai colocar um transdutor, por mais miniaturizado que seja, lá no disco intervertebral do sujeito a medir força. Isso não existe. Ainda não temos essa nanotecnologia. Então a gente usa modelos matemáticos para chegar em algo próximo disso, né? com uma confiabilidade bastante boa. Tem uma pergunta aqui,
Fortalecer a lombar auxilia no aumento de peso no agachamento. Pessoal, fortalecer a lombar tem algumas particularidades. Vou dar dica de exercício prático e básico. Exercício fundamental que todo cara que puxa ferro deveria fazer, que é o gato cruzado. 4 apoios, levanta o braço esquerdo e estende a perna direita. Você trabalha toda a musculatura, o Dr. Gomes falou que são os eretores da coluna. Os eretores da coluna, aqueles músculos pequenininhos, sozinhos eles aguentam 10 quilos. Por isso que ele precisa de um suporte do core, dos músculos paravertebrais, né? Para suportar essa carga. Então, fortalecer a lombar, o agachamento, pessoal, você precisa ver o seguinte, quando o cara agacha, se o tronco dele cai para frente, se ele tem estabilidade, às vezes você precisa fortalecer o core. E muitas vezes ele tem encurtamento de reto femoral e psoas. Então, se você não corrigir o encurtamento e a estabilidade do core, vai arrebentar a coluna, ok? Então, gato cruzado, todo mundo. Então, todo mundo devia aquecer com gato cruzado, tá? Para ativar a musculatura. Quando você faz elevação, flexão de ombro, você ativa a porção superior, e quando você faz a extensão do quadril, né, você fica em 2 apoios, um excelente exercício. Tá ok? Vamos lá, já respondeu diferença de braço de resistência e braço de alavanca. Aqui vem aqui, antes do treino de musculação, aquecimento na esteira, antes do treino, o aquecimento somente com cargas menores. Aí eu adoro essa pergunta, viu? Os cara da musculação têm algumas questões bem interessantes. Eu vou dar o meu exemplo, viu, doutor Juan? Eu chego lá, o meu aquecimento, eu vou treinar musculação. O velhinho precisa treinar peito para ele não cobrir o umbigo, né? Então eu faço lá minha liberação miofascial dos músculos mais encurtados, trabalho mobilidade do complexo articular de ombro e do quadril, mobilidade, faço um trabalho de estabilização do core, e aí, né, eu posso, se eu quiser fazer 10 minutos de esteira, aí eu vou trabalhar peito. Eu vou lá, já fiz a mobilidade do complexo articular do ombro, as extensões, geoflexões e tal. Ativei a musculatura e vou para o aquecimento específico com pouca carga e faço para elevar a frequência cardíaca dele, né, Mauro? Isso, agora, se eu for treinar na esteira, se o meu treinamento é cardio, eu preciso fazer um ajuste sistêmico. Agora, se eu vou fazer uma demanda cardio que é baixa, sabe o que acontece? Os caras chegam lá na musculação, vai lá, faz 5 minutos de esteira e depois vai puxar. Bobagem, para que 5 minutos? Não tem ganho nenhum, é uma bobagem muito grande. São as receitinhas de bolo. É a mesma polêmica do alongar ou não alongar, né, Mauro? É a mesma Pessoal, coisa. Então, aí eu pergunto, isso fica para uma próxima live, viu, Mauro? Dica para uma próxima live. Quando alongar? Idoso deve alongar? Quando que idoso deve alongar? Para quais atividades é vantagem para o idoso alongar? E em quais situações é vantagem o jovem alongar? E quais atividades que não é vantagem o jovem alongar? Eu acho que isso dá um belo tema, porque são coisas que a maioria faz muita confusão. A Valéria está colocando aqui se a pesquisa de McGill não foi feita com transdutor de força no disco. O McGill é um dos poucos caras que eu conheço que faz eletromiografia profunda. Ele mete lá no Canadá, de onde ele é, então ele faz eletromiografia de gente grande, né, que é com eletromiografia, que no Brasil não se faz, e a maioria das pessoas, né, eletromiografia superficial, né, então né? Sempre, ela está se reinventando, mas eu tenho visto trabalhos de biomecânica high level, Mauro, assim, nas melhores revistas e as melhores dissertações e teses, que os sujeitos estão abandonando a eletromiografia de superfície, porque nós já temos tecnologias mais apuradas que medem em tempo real o nível de ativação de córtex motor, com magnetismo transcraniano, com mapeamento da atividade de córtex motor cerebral. Coloca tipo uma tiara eletromagnética no sujeito e ela faz o mapeamento da ativação neuronal durante o exercício em tempo real. Eu não gosto dessa terminologia, padrão ouro, porque isso aí tem muito a ver de defender mercados e defender os
os seus interesses mercadológicos, né? Mas tem muita pesquisa de ponta já sinalizando claramente que agora falar em controle neuromotor e não ver nível de ativação em tempo real do sistema nervoso central está por fora. Eu acho que são tecnologias que para nós, os pobres mortais, ainda estamos um pouquinho longe, né? Mas já tem gente no Brasil, já tem, viu, Mauro? Já tem grupos no Brasil que tem esse aparelho. O pessoal da Paulista, da antiga Paulista, na Unifesp tem, né? O pessoal de Minas Gerais tem, da UFMG tem. E isso aí é uma questão de tempo para baratear e a gente poder comprar também, né, Mauro? E poder entender um pouquinho mais, né, a ativação muscular, né, o que realmente está ativando, né, e em que situação está ocorrendo. Mas a nossa preocupação, né, Pedro, nós estamos terminando, né, doutor Guantes, a nossa preocupação é fazer um treinamento voltado para a saúde e bem-estar para as pessoas comuns, os pobres mortais, e para você que é personal trainer, como eu, que tem uma sobreloja, dá uma aula de volta da igreja, dá aula no pasto, né, dá aula numa academia simples, né, e que você muitas vezes não dispõe nem de uma fita métrica, né? E aí nós temos recomendado aí que você filme o seu aluno, faça uma avaliação qualitativa, use o Kinov, use o Technique, são algumas ferramentas que vão ajudar. Você me dá uma parte, Mauro? Por favor. Hoje existem milhares de aplicativos online e offline gratuitos que qualquer profissional, hoje todo mundo tem celular. E bons celulares, que estão disponíveis, que muitos são bons. Tem uns que são fraquinhos, aí tem que aplicar filtros, ver qual que é bom, né? Perguntar para quem entende, né? Mas são milhares. Tem aplicativo específico para bíceps, para peitoral, para abdominal, para aquele lá, como chama? Flexão de braço, tem um nome. Push-up, né? Para agachamentos, squats. Tem aplicativos que avaliam se o squat está sendo bem feito ou não, Mauro. Claro. O cara filma, o aplicativo faz a reconstrução tridimensional e fala, está razoável, não está, corrige aqui ou ali. Ou seja, esse futuro já chegou, né? Então hoje a gente tem muitas ferramentas boas. Eu só vou fazer para a gente finalizar, o Felipe está perguntando, a turma da musculação, mestre, sobre o alongamento durante o treinamento funcional, o TRP funciona? Olha, eu não sou especialista em musculação e hipertrofia, mas existe alguns trabalhos. Olha, o Scott eu lembro daqui a pouco, eu lembro o primeiro nome dele, ele é da American College, ele é um dos consultores do Colégio Americano. Né? Ele, nos anos 90, ele fez um estudo onde ele incluiu técnicas de alongamento entre uma sessão. Quando ele fazia supino lá, aí fazia um alongamento, né? E na pausa, depois voltava. E ele mostrou há 20 anos atrás que tinha melhoras no ganho de força. Mais recentemente, tem um pessoal que trabalha com hipertrofia, não é a minha área, nem Dr. Guantes, nós não transitamos nesta. Eu não posso falar sobre curso de hipertrofia, de treinamento, eu sou um curioso, eu treino no meu corpo, mas o pessoal tem usado, para pessoas bem treinadas, um alongamento extremamente agressivo, que é na percepção de esforço 10. O cara faz lá, por exemplo, um tríceps da corda, depois bota lá uma carga e vai o preparador e faz um alongamento estressante, então provocando essa microlesão e consequentemente no treinamento. Mauro, mas nós não vivemos na Disneylândia. O mundo real é outro. A maioria das pessoas não estão preparadas para fazer isso. Se você colocá-las para fazer um alongamento desse, que a pessoa chega quase a chorar, eu já vi. Chega quase a chorar. Quem suporta isso? A maioria dos nossos clientes, a maioria dos nossos alunos, não estão nesse perfil. Né? Então, agora, tem um nicho muito especializado que faz. E aí a minha pergunta, viu, Felipe, é que o pessoal não sabe dar aula para pessoas comuns. É uma porcaria o que eu tenho visto de aulas, não sabe dar aula. O cara sabe dar carga, só troca pino. É 3 de 15. Então,
A nossa pegada é outra. Então, o nosso universo, desculpe, gente, eu, Dr. Guandes, nós não vamos discutir aspecto de microlesão, de alta performance, de hipertrofia, porque não é nossa área. Nós estamos preocupados com 99% da população que mal sabe andar. Que 56% das pessoas que não conseguem agachar, pessoas normais, saudáveis. Na nosso trabalho, nós avaliamos 30, filmamos, né, doutor Guandes? 31 pessoas. Nós encontramos 31 jovens de 18 a 25 anos, com 5 anos de musculação. Conseguiu fazer o afundo corretamente. Os outros todos apresentaram déficits de movimento. Então, Felipe, desculpe, eu não posso ajudá-lo nessa... Tá ok? Então, esses atletas que estão buscando resultados, não é a praia minha, nem do Dr. Guandes. Procure aí os especialistas. Nós queremos ajudá-los a cuidar dessas pessoas. Vejam Ronnie Coleman, né? Outro dia foi dar uma palestra, o cara foi o maior físico do mundo, está na Netflix, coloca lá, Ronnie Coleman. O cara foi o maior físico do mundo, está paraplégico, não anda. Ele se arrebentou, então morto-vivo, o maior físico do mundo, o maior fisiculturista do mundo anda de muleta. É isso que vocês querem? É isso que nós queremos para a população? Né? Tem que deixar claro que o alto rendimento é outra tribo, e o alto rendimento ele não otimiza. O alto rendimento não otimiza a performance, maximiza. E quando se maximiza, lesiona no futuro. É uma questão de tempo. Bom, então, pessoal, assista, procura a Ronnie Coleman, tá lá, tadinho, maior físico do mundo, ele mudou o conceito de treinamento. Igual a ele, tem milhares que a imprensa nem coloca. Pessoal, doutor Guandes, obrigado pelo seu tempo. Foi uma grande satisfação, carinho enorme, Mauro. Tá bom? Pessoal, essa live vai ficar 24 horas aqui, depois nós vamos editar, o João vai editar, vai para o YouTube, viu? Aí o pessoal vai poder assistir essa aula. Que ótimo, manda o link para mim. Então, que mandamos sim, pessoal, obrigado. Gostaram? Joga os coraçõezinhos, bate aquelas palmas, etc. Nós estamos indo embora. Tá bom, pessoal? Um abraço. E olha, vem o nosso curso Avaliação da Frequência. Satisfação, pessoal. E nós temos aí o curso de controle da frequência cardíaca máxima, que nós vamos disponibilizar na próxima semana para vocês controlarem a intensidade do treino, usando o quê? Teste de Pessola que eu adaptei, de fácil aplicação, não requer equipamento sofisticado. Nosso país é pobre, doutor Guandes, não temos dinheiro, não dá para comprar equipamentos. As academias não têm dinheiro nem para pagar o professor, não dá para montar laboratório, não sei o quê. Então, o Dr. Guandes deu as dicas, tem aí softwares que você melhora o treino, melhora a capacidade, fazendo coisas simples. Tá ok? E nós vamos falar depois sobre isso. Nosso livro na Amazon, né, Mauro? Offline, online e offline. Isso, né? Nós escrevemos. Dicas para um profissional de sucesso. Amazon. Tá ok? Não percam, tá Pessoal, muito legal. Dois velhos falam pra caramba, né? Vamos embora. Deixar, a gente vai até amanhã. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, pessoal. Um abraço.